Eu desejo cumprimentar os irmãos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aos amigos, às amigas, com a paz do Senhor na tua vida. Eu agradeço a Deus por mais esta oportunidade. Eu agradeço a Deus pelo privilégio de, na tarde deste domingo, aqui em meu lar, poder mais uma vez trazer-vos um vídeo mensagem. Eu louvo a Deus pela minha vida, pela vida da minha filha. Louvo a Deus pela saúde que Ele nos tem dado, que Ele nos tem proporcionado. Pela forma tão segura, tão protetora, tão amável, afável, com que Ele tem nos conduzido, fazendo-nos entrar e também nos fazendo sair. Louvo e exalto a Deus pelo pão, pela água, pelo vestir. Engrandeço e a Ele eu dou honras e glória por tudo aquilo que Ele é. Glorifico a Deus pela minha salvação, pela salvação da minha filha. A Ele seja a honra, o louvor e a glória para sempre. Quero fazer uma correção aqui do vídeo anterior, do dia 29 de novembro, quando fiz-me referência àquele dia 29/11, às 19 horas, aqui na Vila Brasilândia, na rua Almideá, número 103, propriamente às 19 horas da noite, estarem ali festejando o aniversário do pastor daquela igreja, onde eu tinha dito que estavam festejando o aniversário do pastor naquele dia 29, que tinha sido realizado dias anteriores, no que na verdade eu me equivoquei, me enganei, pois, embora estava comemorando, o que eu acho estranho e esquisito isso, estavam comemorando o aniversário no dia 29/11, quando o aniversário, na verdade, é dia 3 de dezembro. Ou seja, amanhã, que na verdade o pastor está completando mais um ano de vida. Acho estranho se comemorar assim, dessa forma, porque você está felicitando por uma coisa que você ainda não fez, ainda não existiu. É diferente de você comemorar algo que você já passou, que você já ganhou, que você já fez. Mas enfim, é mais um costume, uma prática infeliz da nossa igreja setorial, que lamentavelmente impõe aos pastores tais regras. Mas enfim, é amanhã, dia 3 de dezembro, que o pastor estará completando mais um ano de vida, segundo me foi informado. Então eu quero aqui me retratar, que não estava comemorando no dia 29 um aniversário que já tinha passado, mas estavam comemorando um aniversário que ainda ia acontecer, que vai acontecer dia 3 agora do 12. Enfim, louvo a Deus e exalto por tudo. Quero nessa oportunidade convidar-vos a ler comigo uns versículos da palavra de Deus, que se encontra no livro do profeta Isaías, no capítulo de número 36 e depois no capítulo de número 37. No capítulo 36, iremos ler o versículos de número 4, que nos diz assim: E Rabizaque lhes disse: Ora, dizei a Ezequias, assim diz o grande rei, o rei da Assíria, que confiança é esta que tu manifestas? Versículo 7. Mas se me disseres, no Senhor nosso Deus confiamos, porventura não é esse aquele cujos altos e cujos altares
Ezequias tirou e disse a Judá e a Jerusalém: perante este altar vos inclinareis. Versículo de número 18, 19 e versículo 20. Não vos engane Ezequias, dizendo: o Senhor nos livrará. Porventura, os deuses das nações livraram cada um a sua terra das mãos do rei da Assíria. Onde estão os deuses de Ramate e de Arpade? Onde estão os deuses de Sefarvaim? Porventura livraram eles a Samaria da minha mão? Quais são eles dentre todos os deuses destes países, os que livraram a sua terra das minhas mãos, para que o Senhor livrasse a Jerusalém das minhas mãos? Capítulo 37, versículo 10. Para finalizar: assim falareis a Ezequias, rei de Judá, dizendo: não te engane o teu Deus, em quem confias, dizendo: Jerusalém não será entregue na mão do rei da Assíria. Amém. Glória a Deus. Eu quero dar um tema a esta mensagem. E o tema que eu quero dar é a última sentença que está no versículo 10 do capítulo de número 37 deste livro de Isaías. Esse será o tema. Jerusalém não será entregue na mão do rei da Assíria. Repetindo: Jerusalém não será entregue na mão do rei da Assíria. Amém. Este é o tema desta mensagem. Glória a Deus. Eu tive a oportunidade, nesse mês de novembro, na nossa congregação, e eu falei sobre este assunto ali na oportunidade que tivemos. Mas os irmãos sabem, os amigos sabem que quando estamos na igreja, sobre o altar, temos um tempo, temos uma preocupação com o horário, temos uma preocupação com o que o pastor está achando ou pensando da mensagem, o que não deveríamos nos preocupar. Com o horário, sim. Mas quanto ao que o pastor está pensando ou achando da mensagem, isso nenhum pregador deve se preocupar. Desde que ele não fale dele mesmo. Desde que ele não esteja falando da carne. Mas se ele estiver pregando a palavra de Deus, ele não tem que se preocupar com o que o pastor pensa ou com o que o pastor está achando da mensagem. A preocupação maior e primordial tem que ser em agradar a Deus, em falar aquilo que Deus quer falar, em fazer com que o povo ouça aquilo que eles, não que eles querem, mas que eles precisam ouvir. Essa deve ser a preocupação de quem prega. Mas ainda nos limitamos a essa preocupação de tal forma que nós acabamos por nos perder, não falando tudo aquilo que nós desejaríamos que Deus colocou em nosso coração. Então sempre ficamos devendo alguma coisa. Mas aqui nós temos liberdade, aqui não temos que nos preocupar com o que se pensa ou com o que se acha, pois não há ninguém aqui além de mim, e não temos com que nos preocupar também com o horário.
Então, temos liberdade para dissecar com mais minuciosidade a palavra de Deus. E esse texto que ora nós acabamos de ler, cujo tema está na última sentença do capítulo 37, do versículo 10, aonde foi o que Deus disse para Ezequias, o 13º rei de Judá. Judá, após a sua divisão em 2 reinos, devido ao pecado de Salomão, por amor a Davi, Deus não tirou o reino de Salomão, tirando assim do seu filho, mas por amor a Davi, Deus deixou 2 tribos com o filho de Salomão, Roboão, dando 10 tribos para o seu soldado Jeroboão. As 10 tribos ficou sendo Israel, o reino do norte, e as 2 tribos ficou sendo Judá, o reino do sul. Jeroboão governava as 10 tribos e Roboão governava as 2 tribos. A tribo de Judá. E assim por diante, tendo sido dividido esses 2 reinos, aonde Israel teve 20 reis e todos eles eram maus. Desses 20 reis que governou sobre Jerusalém, todos eram perversos. Nenhum deles se ocuparam em levar o povo a servir a Deus. Mas todos estes 20 reis que governou sobre Israel levaram o povo a distanciar-se de Deus. De tal maneira, de tal forma, que à medida com que eles se distanciaram de Deus, eles foram ficando susceptíveis aos inimigos, de tal forma que eles foram ficando vulneráveis aos ataques do inimigo, que é o que acontece quando se distancia de Deus, quando se distancia da palavra de Deus, dos ensinamentos, vai se ficando vulnerável, vai se ficando frágil, de maneira que aquela proteção vai deixando de existir. Porque à medida que a pessoa envereda pela desobediência, pelo mundanismo, pela vaidade, pela carnalidade, pelos prazeres da carne e do mundo, ela vai distanciando-se de Deus. E dessa forma aquela proteção vai deixando de existir. Logo a pessoa encontra desprotegida e vulnerável aos ataques do inimigo, vindo assim a ser presa fácil, chegando até a ser destruído, chegando até a morte. Porque a palavra de Deus nos diz que o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem, para os livrar. A palavra de Deus diz que há um anjo, que por ordenação de Deus, pois os mesmos são seres espirituais,
a serviço daqueles que hão de herdar a salvação. E aqueles que hão de herdar a salvação são tementes, são obedientes, são diferentes, são separados do mundo, vivem a vida de Deus, andam nos pensamentos de Deus, servindo a Deus, santificando a vida a Deus e para Deus e por Deus, porque são aqueles que hão de herdarem a salvação. Pois para herdar a salvação tem que haver santificação. Pois sem santificação, Hebreus 12:14, ninguém verá ao Senhor. Então o salvo tem vida santa, tem vida separada, tem vida diferente, é conhecido, é visto como pessoa diferente, na sua maneira de andar, de vestir, de falar, de portar, de ir, de vir. Ele é totalmente diferente do mundo, diferente da vida mundana, da vida desse mundo. Ele não anda segundo o curso do mundo. Ele não anda segundo o sistema mundano estabelece e determina para que se ande. Mas ele anda no andar do justo, no andar do santo. De maneira que ele e ela é conhecido como pessoas crentes, salvas e libertas, que em tudo é diferente daqueles que não servem a Deus. Tudo isso porque são pessoas que hão de herdar a salvação, cujas pessoas há anjos determinados, ordenados por Deus para se acampar à sua volta, para os livrar e os guardar. Porque ao nosso derredor há um ser maligno, há um ser diabólico, chamado diabo, chamado Satanás, que veio para matar, veio para roubar e veio para destruir o ser humano. E ele fica ao derredor, porque ao redor daqueles que hão de herdar a salvação, que entregaram a sua vida a Jesus, que professam a Cristo como seu Senhor, que tem a Bíblia como seu livro, manual de regra e fé. Esses há um anjo ao seu redor para lhes guardar. Diferente daqueles que não têm Jesus, que não tem esse anjo para lhes guardar e lhes proteger, ficando então a mercê daquele que acampa-se ao seu redor, o diabo, buscando uma oportunidade para matá-lo, para roubá-lo e para lhe destruir. Mas para nós, para estes que se decidem a aceitar a Jesus, há um anjo que acampa ao nosso redor para nos guardar e livrar daquele que está ao nosso derredor, bramando e rugindo como um leão faminto, buscando a quem possa tragar, a quem possa destruir. Pois bem, assim é aqueles, e assim agem para com aqueles, os anjos do Senhor. Por isso que o reino tornou-se frágil, tornou-se vulnerável, porque ele perdeu essa proteção do anjo, ele perdeu essa proteção divina, porque foram distanciando, foram envolvendo-se com o mundanismo, com a carne, com a vaidade, foram se envolvendo com os ídolos, com a adoração a deuses falsos, a ídolos, e assim tornaram-se muito frágeis, sensíveis e totalmente desprotegidos, de tal maneira que o reino de Israel, no ano 732 a.C., quando Tiglat-Pileser invadiu Jerusalém e ali levou cativo muitas pessoas, levou cativo muitos povos, dando início assim ao cativeiro de Israel, tornando-se desprotegido de Deus, por escolha própria, porque à medida que o homem e a mulher afasta-se de Deus, envolve-se com o mundanismo, com as coisas mundanas, ele vai tornando-se totalmente sensível
frágil aos ataques do inimigo. E assim fez Israel através dos seus 20 reis que governaram sobre ele. De maneira que Tiglat-Pileser deu início ao cativeiro, levando eles escravos. Veja que coisa! O povo de Deus, o povo a quem Deus tinha protegido, desde quando tirara do Egito, agora estava totalmente à mercê do inimigo, à mercê de exércitos pagão inimigo, onde levaram crianças, velhos, mulheres, como escravo para escravizar lá na Assíria. No ano 722, veio novamente a Assíria com um grande exército sob o comando do imperador Sargão II, tendo como general desse grande exército Senaqueribe, seu filho. Investe novamente contra Judá, contra Israel, terminando definitivamente com o reino de Israel, acabando por definitivo o reino de Israel, o reino do norte. Acabou-se em 722 a.C. Israel deixou de existir como reino. Foi império por 250 anos. E agora caiu definitivamente sobre a Assíria. Sob a Assíria, debaixo da Assíria, com o imperador Sargão II. Devastou Israel. Levou todos cativos, findando assim por definitivo o reino de Israel. E agora, no ano 712, Sargão vem contra Judá, invade Judá agora, não contente em destruir Israel, agora investe contra o reino do sul, Judá, colocando o rei Ezequias como pagador de tributo para eles. Só que havia uma promessa de Deus ao rei Ezequias, que é o tema dessa mensagem, que Jerusalém não será entregue na mão do rei da Assíria. Foi uma palavra de Deus para Ezequias. Foi uma promessa de Deus para Ezequias. O reino de Judá, o reino do sul, teve 19 reis. E entre os seus 3 melhores reis que tiveram, um deles foi o rei Ezequias, o 13º rei de Israel, de Judá. E ele tinha uma promessa de Deus, que Deus iria guardar Jerusalém, que Deus não ia permitir que Jerusalém fosse entregue nas mãos do rei da Assíria. Mas Sargão, ele veio no ano 712, com Senaqueribe à frente do seu exército como general, invade Judá, e agora obriga Ezequias a lhe pagar tributo. No ano 711, deu-se aquela enfermidade sobre Ezequias, o qual Deus, através de Isaías, após orar e clamar a Deus, Deus vem e lhe acrescenta mais 15 anos de vida. E assim, Ezequias é curado, recebe uma embaixada da Babilônia, que vieram convalescer-se da sua doença e agora da sua cura. E chegando ao conhecimento
de Senaqueribe, agora não mais general do exército do seu pai Sargão II, pois Sargão morreu no ano 705 a.C., aonde Senaqueribe assume o lugar de imperador no lugar do pai Sargão II, tornando-se agora o imperador da Assíria. Senaqueribe toma conhecimento de que uma embaixada da Babilônia estava com Ezequias, e ele preocupou-se, tomando aquilo como uma ofensa e até mesmo como um complô para unir-se e rebelar-se contra o rei, o imperador da Síria. Que não contente, não feliz com a atitude de Ezequias, Senaqueribe, no ano 701, resolve investir contra Judá. E ele vem numa investida a ponto de tomar 46 das cidades mais fortificadas que tinha em Judá. Senaqueribe toma para si, levando escravo, homens, mulheres, idosos, crianças, 200.150 pessoas foram levadas escravo. E agora, não contente, ele investe contra a cidade de Jerusalém, cerca a cidade, obriga Ezequias a ficar preso como um pássaro na gaiola, sem poder sair na sua própria cidade de Jerusalém. E então agora ele manda o seu chanceler Rabsaque com estas palavras que nós acabamos de ler. Palavras ameaçadoras, palavras amedrontadoras, palavras para acovardar o rei Ezequias a render-se e a entregar-se para o rei Senaqueribe. Ezequias, ouvindo aquelas palavras, aonde Senaqueribe pergunta de quem nele confiava, aonde estava a confiança de Ezequias, para ele não se render, não se entregar ao rei da Síria. E então eles começam a dissertar uma série de palavras ofensivas contra Deus. Eles começam a falar que se a confiança de Ezequias estava em Deus, esse Deus não é aquele Deus cujos altares e os altos, aonde se oferecia sacrifício, tirou Ezequias, derrubou Ezequias, dizendo que aqui neste lugar é que vocês irão adorar a Deus. É verdade que Ezequias fez isso, mas isso não foi uma afronta a Deus, porque Ezequias, quando ele assumiu, ele fez uma reforma, ele tirou os altos e os altares aos ídolos, aos pagãos, que os reis antecessores a ele havia profanado Jerusalém, levando o povo a adorar nos altos e nos altares. Então Ezequias fez uma limpeza, derrubando esses altares pagãos. É verdade, Senaqueribe não entendeu isso. Ele entendeu que a atitude de Ezequias em derrubar os altos e os altares em que se oferecia sacrifício a Deus estava afrontando a Deus, e Deus não tomou nenhuma providência contra a vida de Ezequias. Senaqueribe achava que Deus deveria punir Ezequias por essa atitude, por derrubar os seus altares, tomando Deus então como um Deus fraco,
como um Deus frouxo. Mas na verdade Senaqueribe estava zelando. Senaqueribe estava na verdade afrontando a Deus. E Ezequias estava zelando do Deus do céu, do Deus poderoso, levando o povo a deixar a adoração nos altos e nos altares pagão e vir a adorar a Deus no templo, a adorar a Deus ali nos altares verdadeiramente feito para se ofertar e se oferecer sacrifício ao Deus santo, ao Deus soberano e poderoso. Senaqueribe não entendeu. Então ele começou a afrontar a Deus. Ele começou a dirigir palavras ofensivas a Deus, chegando a ponto de dizer que Deus era semelhante aos deuses das nações contra as quais ele investiu e as venceu e as destruiu. E os deuses que essas nações ali tinham e adoravam, nada pôde fazer para os livrar das mãos do rei da Assíria. Senaqueribe chegou a ponto de igualar a Deus ao nível dos deuses que não são deuses, das imagens esculpidas pelos homens, fazendo-se deuses. Senaqueribe chegou a ponto de dizer que assim como esses deuses dessas nações, chegou a ponto de dizer que nem mesmo o Deus de Israel, cuja capital era Samaria, contra a qual ele investiu, e em 722, sobre Sargão II, o seu pai, e a ele como general do exército, não pôde livrar Israel das suas mãos, onde ele destruiu essas cidades, destruiu esses reinos, e os seus deuses não puderam livrar as cidades das suas mãos. Quem é então esse Deus em quem vocês confiam, Ezequias, que poderá livrar a cidade, que poderá livrar esse povo de Jerusalém das mãos do rei da Assíria? Ora, irmãos e irmãs, amigos e amigas, é verdade que essas nações tinham seus deuses, mas que na verdade não passava de imagens, de ídolos, como diz o Salmo de número 115, onde fala sobre os deuses das nações, onde diz o Salmo, que pergunta: aonde está o nosso Deus? Aonde está o Deus de Jerusalém? E a resposta é eminente: o nosso Deus está no céu e faz tudo o que lhe apraz. Mas os deuses das nações são ídolos que são de prata, de ouro, obra das mãos dos homens, que tem boca, mas não fala, tem olho, mas não veem, tem nariz, mas não cheiram, tem ouvido, mas não ouvem, tem mão, mas não apalpam, nem som algum sai da sua garganta, e torne-se semelhante a eles, a esses ídolos, chamados de deuses, os que o fazem, e todos os que neles confiam. Está aí, torne-se semelhante a essas imagens esculpidas pela mão do ourive do artífice, aqueles que o faz como aqueles que o adora. Torne-se semelhante a eles, sem vida, sem movimento, precisando e carecendo de ser encarregado. Foi a esses deuses que Senaqueribe comparou e igualou o Deus de Jerusalém, o Deus dos deuses, o soberano do soberano. E isso foi uma afronta, isto foi uma zombaria, um escarnecer de Deus,
E no livro de Gálatas, na carta de Paulo aos Gálatas, no capítulo de número 6, no versículo de número 7, ali está dizendo que Deus não se deixa escarnecer, que de Deus não se zomba, porque aquilo que o homem plantar, ele vai colher. Aquilo que ele semear, ele vai ceifar. Deus não se deixa zombar. Deus não se deixa escarnecer. É verdade que essas nações tinham os supostos deuses em quem eles confiavam, a quem eles prestavam culto, a quem eles prestavam adoração. Porém, não eram deuses, eram deuses com D minúsculo, eram ídolos, eram imagens feitas pela mão do artífice. Porém, nada podia fazer e nada fez por essa cidade que Senaqueribe investiu contra elas, as venceu, as destruiu, até mesmo sobre a cidade de Israel, porque Israel deixou Deus, Israel se afastou de Deus, Israel se distanciou de Deus, ficando totalmente à mercê dos ídolos, à mercê daqueles que não são Deus, à mercê daqueles que são esculpidos pelos artífices, obras das mãos dos homens, imaginação do pensamento dos homens, como fala no livro de Atos, no capítulo 19, no capítulo 17, versículo 29, onde ali diz que, sendo nós criação de Deus, não cuidamos que a divindade, Deus, seja semelhante ao ouro, à prata, à pedra, obra esculpida, segundo a imaginação dos homens. Não! Nós sabemos que o nosso Deus nos criou, nos formou a sua imagem, a sua semelhança. Então nós sabemos que nós somos a imagem, nós somos criados por Ele segundo a sua imagem, segundo a semelhança. Então nós não cuidamos que a divindade seja semelhante à pedra, seja semelhante à prata, seja semelhante ao ouro. Não! Deus que nos criou, nós que somos sua imagem, sua criação, sabemos que Ele é um Deus vivo, Ele é um Deus que tem olhos e vê, Ele é um Deus que tem nariz e cheira, Ele é um Deus que tem boca e fala, Ele é um Deus que tem ouvido e ouve, Ele é um Deus que tem mão e apalpa, Ele é um Deus que tem pés e anda, Ele é um Deus que sai som da sua garganta. Por isso, nos fizeste dessa forma, a sua imagem, a sua semelhança. Então, quando me olho no espelho, quando você se olha no espelho, logo nós vemos que nós temos vida, logo nós vemos que nós nos movemos, logo nós vemos que não estamos inertes, não estamos imóvel, parado, estático. Não! Nós temos vida própria, não carecemos ou necessitamos de que alguém nos carregue, nos movimentamos por nós mesmos, porque Deus se movimenta por si mesmo. Ele é um Deus vivo, poderoso e soberano. Por isso Ele nos criou a sua imagem, a sua semelhança. Então nós não entendemos que o nosso Deus é como os deuses das nações, que segundo descreve o Salmo que eu li, o Salmo 115, que tem todos esses sentidos que tem o ser humano, porém não tem movimento, não tem vida, não sai som, não andam, precisa que alguém lhes carregue. O nosso Deus não precisa que ninguém lhe carregue, Ele é que nos carrega, Ele é que nos leva para lá e para cá, Ele é que nos faz deitar, Ele é que nos faz dormir, Ele é que nos faz acordar,
Ele é quem nos faz ficar de pé, Ele é quem nos faz ir e vir, Ele é quem nos faz entrar e sair, Ele é quem nos faz nos movimentar, porque Ele é soberano e Ele colocou a vida dele dentro de nós, dentro do ser humano. Por isso nós somos a imagem e a criação de Deus, segundo o livro de Atos, capítulo 17, no versículo 29. Mas os deuses das nações, que o rei Senaqueribe destruiu, não eram Deus, eram imagem desenhada, esculpida, segundo a imaginação dos pensamentos dos homens. Mas Senaqueribe desafiou o Deus poderoso, igualando esse Deus aos ídolos das nações que ele destruiu, afirmando e dizendo: quem é Deus para livrar Jerusalém das suas mãos? Olha que arrogância, olha que afronta, olha que ponto chegou este homem de perguntar: quem é Deus para livrar Jerusalém das mãos do rei da Síria? Se os demais deuses não puderam livrar as nações que o servia, que o adorava, que o cultuava, das suas mãos. Senaqueribe desafiou a Deus. Senaqueribe julgou-se soberano, sabendo que ele é homem, frágil, mortal, fraco, mas ele, na condição de imperador, se colocou na condição de Deus, sabendo ele, mas não querendo admitir, que todo o poder, toda a autoridade de investir contra nações e a vencer, lhe era dado pelo próprio Deus. Quando ele investiu contra Jerusalém, não é contra Israel, não é porque ele era poderoso, mas foi porque Deus, por razão de Israel se afastar de Deus, Deus se afastou também de Israel, tornando-se uma cidade, um reino desprotegido, sensível, frágil, de maneira que Senaqueribe venceu o reino de Israel. Mas na verdade foi porque o nosso Deus lhe permitiu fazer isso, lhe permitiu chegar aonde chegou. Mas agora arrogante, prepotente, presunçoso, ele investe contra Judá, pensando que iria ter êxito contra Judá, como teve sobre Israel. Pensou que ele ia vencer Judá, como venceu Israel. Mas ele tem que entender que a diferença entre o reino de Israel e o reino de Jerusalém estava naquele que estava governando. É verdade que os 20 reis que governaram sobre Israel, todos eles eram pecadores, todos eles levaram o povo a pecar. Porém, o rei que estava sobre Judá, o rei que governava Judá, era um homem de Deus, era um homem temente a Deus, era um homem que servia a Deus, era um homem que adorava a Deus, era um homem cuja vida era vivida para Deus e por Deus, para o louvor da glória desse Deus. Então Deus tinha compromisso com Ezequias, diferente dos reis de Israel, com os quais Deus não tinha compromisso nenhum. Porque primeiramente convém que o homem tenha compromisso com Deus, para que Deus então tenha compromisso com ele. Por isso que no Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, no capítulo 15, versículo 7, diz que nós somos a videira, que ele é a videira, nós somos o ramo, que se nós estivermos em Cristo, pediremos tudo o que nós quisermos e nos será feito, porque ele é a videira, nós somos o ramo. O ramo não tem vida própria,
Mas só se ele estiver pegado na videira. Se o ramo deixar a videira, ele morre. Se vós estiver em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedirei tudo o que quiserdes, e vos será feito. A condição é essa: se achegar a Deus, para que Ele se achegue a nós. Porém, se nós o deixarmos, Ele também nos deixará. Essa é a condição. E Ezequias tinha essa condição com Deus. Por isso Deus tinha essa condição com Ezequias. Ezequias estava com Deus, Deus estava com Ezequias. Os reis de Israel não estavam com Deus, então Deus não estava com eles. Então tornaram-se fracos, frágeis, sensíveis, acessíveis aos ataques do inimigo. De maneira que Senaqueribe os venceu, os destruiu, levando todos cativos. Mas Ezequias fazia a diferença em relação aos reis de Israel. Ezequias era justo. Ezequias buscava a Deus. Então Deus tinha compromisso com Ezequias. Quem é o Senhor vosso Deus em quem confia, para livrar esta cidade das mãos do rei da Assíria? E Senaqueribe ainda disse para Ezequias que ele não se enganasse, que ele não deixasse Deus o enganar. Colocou Deus na condição de enganador, de um Deus que engana aqueles que confiam nele. Mas Ezequias sabia que a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada diz, está registrado, que não será confundido aquele que nele confia. Mas Senaqueribe colocou Deus como um enganador, como um Deus que estava levando Ezequias a confiar nele, quando ele não poderia livrá-lo, nem livrar a cidade de Jerusalém das mãos do poderoso rei da Assíria. Então Senaqueribe diz: não te engane o teu Deus em quem confia. Onde esse Deus disse para você que Jerusalém não será entregue na mão do rei da Síria. Isso é zombar de Deus, irmão. Isso é colocar Deus como mentiroso. E Deus que julga o coração, e Ele olha a intenção das palavras. Muitas das vezes há ação sem a intenção. Mas muitas das vezes existe a intenção. Por isso que há a ação. E no caso de Senaqueribe, a intenção dele era colocar Deus ao nível daqueles que não eram e não são e jamais serão deuses. Imagens esculpidas pela mão dos homens para ser adorados como Deus quando não são deuses. Porque só há um Deus no céu, poderoso, soberano, Senhor de tudo e de todas as coisas. O Deus que criou os céus, criou a terra, criou tudo que há, tudo que existe. Ele é o único e soberano Deus. A Ele devemos adorar, exaltar e glorificar. Mas Senaqueribe se achou Deus. Se achou mais poderoso do que Deus. Já que ele venceu as nações que tinham seus deuses. E esses deuses nada puderam fazer para livrar a sua cidade e o seu povo das mãos do rei da Síria. Assim ele considerou também o nosso Deus, o Deus dos céus, o Deus soberano e único.
a ponto de colocar Deus como um enganador. Aí Deus mede a palavra. Aí ele toma providência. E Deus não se deixa escarnecer. O rei Belsazar, em uma atitude infeliz, resolveu pegar os objetos sagrados, os utensílios sagrados, consagrados a Deus e para Deus, e no momento de orgia com seus grandes reis e príncipes, mulheres, mandou trazer os vasos sagrados, que era usado para oferecer sacrifícios a Deus no templo, mas que na investida de Nabucodonosor sobre Jerusalém, levou esses objetos e ele mandou trazer para beber neles. De repente, aquele ato de escárnio e de zombaria para com aquilo que é de Deus e para Deus, Deus resolveu tomar providência de imediato, aonde em meio àquela festa apareceu uma mão na parede, escrevendo e dizendo Mene, Mene, Tekel, Upharsin, que traduziram e disseram para o rei, aquela mão era a mão de Deus. Essas palavras são palavras de Deus. E a interpretação também é de Deus. E elas diz o seguinte: pesado tu fostes em balança, e fostes achado em falta. Passado é de ti o reino. Deus vai tirar o reino de ti. E naquele mesmo ano morreu-se Belsazar, porque brincou com Deus, tomou as coisas sagradas de Deus. E hoje não é diferente. Há muitas pessoas dentro da igreja, há muitos pastores dentro da igreja, que eles pegam aquilo que é de Deus, as coisas sagradas, consagradas a Deus, para a carnalidade, para satisfazer os prazeres da carne e do povo. Aonde muitos pastores se permitem hoje mercadejar dentro da casa de Deus, fazer da casa de Deus, aonde se diz que a minha casa é chamada casa de oração, mas muitos pastores fazem dentro dela aquilo que se fazia no capítulo 8 de Ezequiel, por parte dos sacerdotes, profanando a santidade da casa de Deus, permitindo e compactuando com a venda, com o mercado, com o negócio, até mesmo com pretexto de sinceridade, como que se Deus aceitasse sinceridade no erro, como que se Deus aceitasse o erro com sinceridade. Estamos errando, mas estamos sendo sinceros naquilo que erramos. Então julga que Deus está aceitando, que Deus está aprovando. Isso é zombar de Deus. Pastores que agem dessa maneira não têm coragem para se opor a muitas atitudes, a muitos desejos do povo. São pastores do povo, pastores para o povo, que governam segundo o povo. É lamentável, mas é o que muitos pastores hoje são. Pastores do povo e não de Deus. Eles compactuam com o povo. Eles permitem que o povo profane o templo, profane a casa de Deus, vendendo, negociando, mercadejando, dentro do templo, dentro da casa de Deus, aonde se tem até sorteio,
aonde se tem até jogo, aonde se tem até cinema. Nesse mês aqui que passou, teve cinema, sessões de cinema dentro do templo, dentro da casa de Deus, em Vila Brasilândia 1, na rua MDA 103. A igreja tornou-se uma sessão de cinema, com pretexto de sinceridade, justificando se tratar de filmes evangélicos, aonde se toma como atitude aceitável, julgando que Deus está aceitando isso. E como o juízo não vem de imediato, vão se fazendo e fazendo e fazendo. Como diz o livro de Eclesiastes, no capítulo 8, versículo 11, por não se executar logo o juízo sobre a más obra, o coração dos filhos dos homens estão sempre voltado a praticar o mal. Se o juízo fosse executado de imediato, como antigamente, havia temor. Como não se é executado de imediato, os crentes vão pecando, pecando, pecando e pecando. E isso com o consentimento dos pastores das igrejas. Eles tornaram-se levianos. São pastores levianos. Pastores que toleram Jezabel. Não se executa, visto como se não executa logo o juízo sobre a má obra. Por isso o coração dos filhos dos homens estão inteiramente dispostos para praticar o mal. Então nós vamos entendendo e vamos até pregando que Deus aceita que se venda no templo, que se mercadeje no templo, que jogue bola no templo, que faça sorteio dentro do templo, que faça cinema dentro do templo, que faça danças dentro do templo. Eu não consigo entender esses pastores de hoje. Eles proíbem que se dance a valsa nos aniversários de 15 anos dos filhos. Contudo, a dança está dentro da igreja através desses conjuntos que se dizem apresentações, onde elas cantam dançando. Ora, se pode dançar no templo, pode também se dançar fora do templo. Se pode jogar fora do templo, pode jogar no templo. E se pode jogar no templo, pode jogar fora do templo também. É lamentável, irmão. Mas esses pastores de hoje, eles estão usando 2 pesos e 2 medidas. O mesmo pau que eles batem em Chico, eles não estão batendo com o mesmo pau em Francisco. São levianos, covardes, medrosos, frouxos, sem moral, para defender a santidade da casa de Deus. Onde o Salmo diz que a santidade convém à tua casa, ó Senhor, para sempre. É lamentável. Estão zombando de Deus, são pastores que zombam de Deus. Permite a venda, a propaganda em cima do altar. Usou-se o altar para fazer propaganda do cinema. Usou o data show para fazer propaganda do cinema durante os cultos. Isso é martirizante para nós que zelamos pela santidade da casa de Deus. Mas o mais doído é saber que o pastor compactua, que não nos apoia, mas nos ataca, covardemente em cima do altar, em vez de atacar essas práticas, mas justifica. Como eu disse, irmão, se os crentes quiserem fazer o que eles quiserem, problema deles.
Se os crentes praticam nudismo na praia, se os crentes vão na casa de striptease, se os crentes jogam, se os crentes andam nu, irmão, isso é problema de cada um. Cada um dará conta de si mesmo a Deus, mas trazer isso para dentro da igreja, trazer isso para dentro do templo, trazer isso para o dia de culto, fazendo propaganda de coisas mundanas, isso nos dói. Isso é doído. São pastores que zombam de Deus, juntamente com a igreja. Mas Deus te pedirá conta. Porque a palavra de Deus também diz que o pecado de alguns se manifestam agora trazendo repetidamente juízo. Os de outro se manifestam, vem depois. O juízo sobre alguns pecados acontece agora. Sobre outros pecados depois. Mas uma coisa é certa, todo pecado cometido receberá o justo juiz de Deus sobre si. Não pense que por o juízo não vir agora, é Deus que está concordando com suas práticas. Não! Não zombe de Deus. Porque pagaram-se um alto preço. Titanic, quando perguntado ao construtor o que ele achava do navio, ele, em tom de deboche, disse: nem Deus afunda este navio. Sabemos o trágico e um dos maiores, ou porque não o maior naufrágio da história, onde mais de 2.000 pessoas morreram. O iceberg chocou-se com o navio com o iceberg, causando essa catástrofe em alto mar. Zombou de Deus, desafiou a Deus, que nem Deus afundaria aquele navio. O que não dizer de John Lennon, componente dos Beatles, na década de 80, dando uma entrevista a uma revista americana e perguntado o que ele, John Lennon, achava do cristianismo. Arrogante e presunçoso, John Lennon respondeu à revista dizendo que o cristianismo vai se acabar, se encolher, desaparecer. E quando perguntado o que ele achava de Jesus, John Lennon, em deboche, zombando, escarnecendo de Jesus, ele disse: eu não preciso falar disso. Eu estou certo, Jesus era legal, mas suas doutrinas, dizia John Lennon, são muito simples. Não é à toa que hoje somos mais populares que Jesus Cristo. Dias depois a essa entrevista, John Lennon foi assassinado por um fã
que lhe disparou 5 tiros, 4 lhe acertou, 3 no peito e 1 na artéria, causando-lhe a morte. Foi-se John Lennon, e o cristianismo não desapareceu, não encolheu, não acabou. O cristianismo está aí, um gigante, salvando vidas, mudando vidas, transformando vidas. Mas John Lennon acabou. O que não dizer de Bon Scott, o ex-vocalista da banda AC/DC, que em 1979 cantava uma música que dizia: não me impeça, vou seguir o caminho até o fim, na alta estrada para o inferno. Em 19 de fevereiro de 1980, Bon Scott, que zombou do inferno, querendo dizer que ele não existia, que ele era um lugar qualquer, como qualquer outro. Não! O inferno é terrível, cruel, é um lugar de angústia, de sofrimento, para onde vão todos aqueles que escolher viver uma vida sem Deus, separada de Deus, nos prazeres do mundo. Bon Scott foi encontrado morto, asfixiado pelo próprio vômito, porque zombou de Deus. De Deus não se zomba, de Deus não se escandaliza, se ridiculariza. O que não dizer daqueles 5 jovens na cidade de Campinas, que ao ir à casa de uma amiga para levá-la para a balada, já embriagados, para na casa da moça, a moça sai com a sua mãe acompanhando, e a mãe, naquela atitude de amor, de cuidado para com a filha, já observando que aqueles 5 jovens que já estavam no carro já estavam embriagados, aquela mãe amorosa, como toda mãe faz, disse para a filha: vai com Deus, que Deus te acompanhe, minha filha. Aquela menina, no ar de deboche, zombando da mãe, diante dos amigos, disse para a sua mãe: só se Jesus for no banco de trás, lá no porta-mala, porque aqui já está cheio. Minutos depois chegou a notícia para aquela mãe que aquele carro com aqueles 6 jovens tinha se envolvido num acidente gravíssimo, que todos os jovens que estavam no carro foram despedaçados. Mas algo chamou a atenção dos policiais que prestou socorro. O porta-mala daquele carro estava intacto, sem nenhum arranhão. E dentro do porta-mala tinha uma bandeja com 8 ovos, os quais não quebraram, não racharam nenhum daqueles ovos que estava na bandeja dentro daquele porta-mala. Os policiais ficaram atônitos, assustados com isso. Como pode um negócio desse? Que mistério é esse? Do porta-mala para frente, o carro foi esbagaçado pela carreta. Que os jovens ficaram todos em pedaços. Mas o porta-mala estava intacto. E dentro do porta-mala uma bandeja com ovos.
os quais nenhum se quebrou. Foi o desejo daquela moça, daquela filha, zombando da mãe, zombando de Deus. Quando a sua mãe disse, vai com Deus, minha filha, Deus te acompanhe. Ah, mãe, só se ele for no porta-mala, porque aqui já está cheio, não cabe Jesus aqui dentro. Atendendo o pedido daquela mãe, Jesus foi com a filha. Mas aquela filha com os amigos recusaram que Jesus fosse na boleia do carro. Mas ela pediu para Jesus ir no porta-mala, Jesus foi. Pedi, dá-se-vos-á. Precisamos tomar cuidado com o que pedimos a Deus. Precisamos tomar cuidado com as nossas palavras. Nossas palavras têm poder para abençoar ou para amaldiçoar. Nossas palavras têm poder para dar a vida, mas elas têm poder para matar. Nossas palavras têm poder para animar, para restaurar uma pessoa, como tem poder para abater e para destruir. O que dizer de Cazuza? Em um show no Canecão, no Rio de Janeiro, deu um trago num cigarro de Bob Marley, soltou a fumaça para cima e disse, Deus, é para você. Cazuza morreu de AIDS, seco, em agonia, zombou de Deus. De Deus ninguém zomba. Deus existe, Deus é real, Ele é Senhor, soberano de tudo, sobre todos. O que dizer de Tancredo Neves? Quando ele disse que se ele tivesse 500 votos do seu partido, nem Deus o tiraria da presidência da República. E ele teve, de fato, os 500 votos do seu partido. Mas um dia antes de assumir o poder, ele foi tirado. Zombou de Deus, escarneceu de Deus ninguém zomba. O que planta vai colher, o que ceifa, o que semeia vai ceifar. E o que dizer de Marilyn Monroe, considerado o maior símbolo sexual? Quando foi visitada pelo então em memória pastor Billy Graham, durante uma apresentação de um show, onde o pregador do evangelho mandado por Deus para pregar para Marilyn, porém depois de ouvir o pregador, ela disse palavras de Marilyn Monroe: não preciso de Jesus, eu já tenho tudo. Jesus foi um pobre, doido, que não tinha nada. Foi encontrada morta em seu apartamento. Zombou de Deus, brincou com Deus. Com Deus não se brinca, de Deus não se zomba. Ele é soberano, Ele é para ser adorado. Se não querem adorares, também não deve zombar desse Deus poderoso, porque Ele vela para fazer com que o seu nome
seja conhecido de todos e por todos. Senaqueribe zombou de Deus. Colocou Deus na condição de enganador. Mas Deus tinha dito para Ezequias que a cidade de Jerusalém não seria entregue na mão do rei da Assíria. E se Deus disse, está dito. E ninguém pode revogar aquilo que Deus diz. Senaqueribe investiu contra Judá para tomar a cidade. Já tinha tomado 46 cidades fortificadas de Judá. Já tinha levado 200.150 pessoas como escravo. Mas Jerusalém não seria entregue. Foi palavra de Deus. E Deus vela pela sua palavra para fazer cumpri-la. Um anjo foi designado por Deus contra o vasto exército de Senaqueribe. E um anjo só em uma noite matou 185.000 soldados do exército da Síria. Por ordem de Deus. Por ordem divina. Senaqueribe fugiu em retirada. Chegou na sua casa, seus 2 filhos lhe mataram a facada. Foi o fim de Senaqueribe. Do homem que desafiou a Deus. Do homem que colocou e igualou Deus aos ídolos, às imagens esculpidas pelos homens. Mas Deus é soberano. Ele é poderoso. Se você não pode adorar a Ele, se você não quer adorar no seu livre-arbítrio, na sua livre liberdade para escolher a quem servir, porém não zombe, não escarneça desse Deus, porque Ele é real, Ele é verdadeiro, Ele te criou, Ele que te dá a vida, e Ele toma providência. Ele pede conta de tudo que nós fizermos. Deus pedirá conta. Toda palavra ociosa, Deus pedirá conta. Por isso, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, que tenhamos cuidado com o que nós falemos. Porque cedo ou tarde Deus trará juízo. Deus pedirá conta de tudo, de todos. Porque Ele é o Senhor de tudo e de todos e sobre todos. Que Deus possa nos abençoar. Que Deus possa nos guardar e nos sustentar. Que Ele nos dê da sua graça e do seu poder. O fim de Senaqueribe foi triste, foi lamentável. O homem que desafiou a Deus. Mas só com um anjo, Deus venceu o grande exército de Senaqueribe. Se Deus tem uma promessa com você, permaneça fiel, porque Ele vai cumprir. No tempo dele, na hora dele, Ele vai cumprir. Mas se você o deixar, Ele também te deixará. A promessa não se cumprirá. Aquele hino que diz que você não morrerá enquanto os teus sonhos não se cumprirem é mentira. Esse hino cujas palavras não são de Deus. Que tu não morrerá enquanto as promessas de Deus não cumprirem na tua vida. Isso não é verdade. Esse hino mente. As promessas de Deus, enquanto formos e permanecermos fiéis a Ele,
Se nós o deixar, ele nos deixará. As promessas, os dons e as vocações de Deus são sem arrependimento. Deus não tira, mas a confirmação cessa quando nós saímos da presença dele. Quando nos afastamos. Quando nos envolvemos com o mundo, com o pecado, com a vaidade, com a sensualidade, com a carnalidade, com a prostituição, com o adultério, com a fornicação, quando nos envolvemos com a jogatina, com as coisas deste mundo, nos afastamos de Deus, aí a confirmação das promessas de bênção se afasta, ela cessa de sobre as nossas vidas. Mas se permanecermos fiéis a Ele, as suas promessas, se cumprirá na nossa vida. Porque uma coisa é certa, e dela nós temos que nos certificar, que tanto as promessas de bênção, quanto as promessas de maldição na Bíblia, elas vão se cumprir. Porque Deus vela sobre ela para cumprir. Que Deus te abençoe. Que Deus te guarde. E assim eu agradeço essa oportunidade. No santo nome de Jesus. Amém.